Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso webinar do nosso Club Angel. Agora estamos com um programa bem já definido. Não sei se vocês viram lá no nosso grupo, mas eu vou enviar milhões de vezes para vocês. O programa de hoje vai ser. A gente vai falar sobre as ferramentas digitais, tá? E eu joguei lá no grupo, ó, duas artes em azul para vocês verem quais são as próximas aulas. Sexta-feira agora tem encontro presencial, temos alguns doutores do clube já inscritos para que a gente possa fazer um treinamento de aorto e revisar os casos ao vivo. Depois, no dia 30/9, nós teremos um encontro online com a Vanessa da Jusodonto, para vocês conhecerem uma plataforma de contratos. E no dia 3/10, gente, esse é imperdível, hein? Abrimos hoje as inscrições do evento do Ladies Tips, que é um evento em prol do Outubro Rosa. Então, acho que somos 8 doutoras, só mulheres palestrando. Ahn, e a gente vai falar sobre alinhadores no geral, tudo que a gente usa aqui na Team One, tá? Então, vocês sabem que nós fazemos consultorias de self, de age, de Invisalign, então os três assuntos vão ser abordados num único evento, tá bem? Então, quem tiver oportunidade, é um evento solidário. Nós estamos também trabalhando com algumas empresas que já vão marcar presença lá no evento. A Holly Coach já tá confirmada para estar conosco. Estamos esperando alguns aceites também de outras empresas, mas o importante é que vocês estejam lá. Então, dia 3/10, reservem para vir a São Paulo aqui. Vai ser num hotel no Itaim Bibi, no Meliá Jardim Europa, para vocês estarem conosco num evento solidário, tá? Parte da renda vai ser revertida à ONG Américas Amigas, que é uma ONG muito séria. Eles ganharam prêmios de melhor ONG por 3, 4 anos consecutivos e nós já fizemos várias campanhas do Leires, várias edições fazendo as doações para eles. Eles fazem exames de câncer de mama no país todo. É uma campanha muito bonita aí que a organização trabalha, tá bem? Então, quem tiver oportunidade, 3/10 aqui conosco no evento do Outubro Rosa. Fechado? Boa noite, Maria Regina. Te vejo então dia 5/9, que ela já falou que está inscrita para 5/9, tá bem? Então vamos começar. Eu quero colocar para vocês aí. Já tivemos várias oportunidades de falar sobre as ferramentas digitais, mas eu acho importante, de tempos em tempos, a gente voltar com esse assunto, porque quando a gente cai no dia a dia do consultório, a gente meio que esquece de usar essas ferramentas, tá? Então, tem algumas situações que elas são muito importantes. Aqui na minha página não é a melhor para a gente demonstrar isso, que vocês vão ver alguns spoilers aí de umas ferramentas digitais que ainda não estão disponíveis para vocês, né? Por exemplo, o iDiagnose, o iPlano Análises, isso tudo ainda não tem na página de vocês, mas em breve eu acredito que a Angel libere para todo mundo. Mas hoje o que vocês devem estar usando bem é a cefalometria, o Make It e o iSmile Maker, tá? Então vamos começar com o Make It, porque eu tenho algumas dicas para vocês usarem esse Make It. O Make It é um simulador de resultado. Então, nesse menu, ou você inicia um novo aqui no centro da área de trabalho, ou se você quiser ver já um feito, você vai aqui nessa ferramenta digital aqui em cima, tá? Clicou no Make It, ele é uma ferramenta de venda e conversão. É aquela primeira consulta que vocês querem mostrar para o paciente como é o dente alinhado sem ele ter tratado ainda. O que eu acho interessante do Make It é que, de novo, ele não é dependente de um aparelho de scanner. Então, não depende de você ter um aparelho, um scanner que faça essa simulação dentro, tá? Então, nós conseguimos fazer isso aqui, só carregando um STL. Dica: para quem não tem um scanner que faça isso e quer usar o Make It da plataforma, por exemplo, o Panda não faz, mas vocês podem carregar o STL aqui. Tá? Então, você pode fazer o escaneamento quando o paciente chega, subir esse STL enquanto você finaliza a conversa, porque em 3 minutos ele fica pronto. Então você consegue mostrar na mesma consulta aí. Se for mulher, até consegue conversar com o paciente e carregar o make-it ao mesmo tempo. Se for um homem, eu já vou dizer para vocês que vocês terão dificuldade. Então vocês têm que pedir para a secretária fazer isso para vocês.
Eu já tô levando aqui vários, é, falaram que eu sou feminista. A gente não é. É porque a mulher ela tem a característica de abrir várias gavetinhas ao mesmo tempo, tá? Tô brincando com vocês, mas é porque às vezes durante a primeira consulta a gente fica atrapalhado de fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, se for o caso, o que eu recomendo que vocês ensinem a secretária a fazer essa ferramenta, a usar essa ferramenta, o Make It, para depois, enquanto vocês estão conversando com o paciente, ela tá no computador já fazendo essa simulação, tá bom? Então eu vou gravar aqui para ver como que vocês vão fazer isso. Então, subiu o STL do paciente, né? Tem o STL feito na máquina. Vocês vão fazer um breve cadastro aqui do paciente, ó. Teste um masculino. Põe uma data de nascimento, seleciona a clínica que vocês trabalham e colocam aqui a informação. Tem IPR? Não tem? Tem. Aceita em cima ou embaixo, maxilar ou mandibular. Vai ter extração? Não. E aí você já bota aqui o STL para carregar, tá bom? Vocês têm dúvida de como é que a gente salva o STL de um Aitero para jogar aqui na plataforma? Me falem ali no chat se vocês têm essa dúvida, que aí eu já faço para vocês aqui também ao vivo. Hoje é uma boa oportunidade para a gente construir essa, esse passo, tá? Então, se vocês tiverem dúvida sobre o carregamento do STL de um Aitero aqui, a gente pode fazer juntos, tá? Coloquem lá no chat para mim. Bom, tendo os STLs, o que que é importante saber? É importante saber que a gente tem que arrastar só o arquivo superior e o inferior. Então, como que nós vamos procurar? Geralmente, né, esses arquivos, eles aparecem numa pastinha escrito assim, ó, AutoCAD. Só que quando eles estão zipados, que vem zipado do Aitero, vocês precisam fazer a descompressão, tá bem? Então, vocês têm que liberar só esse arquivo aqui, que é o U, e o arquivo que é o L, tá bem? Então, dessa maneira, nós conseguimos subir aqui o upload e ele já vai, ó, carregando ao mesmo tempo. E quando ele termina de carregar, ele já vai fazer aqui a inspeção automática. Verificou, apareceu essa boquinha, ó. Vocês conseguem verificar também se é o escaneamento certo. E sendo o escaneamento certo, já dá para partir e enviar para fazer o Make It, tá? Então, esse é o passo que a sua secretária vai fazer enquanto você conversa com o paciente, jogar aqui o STL. Obviamente que para receber o STL ali, ou vocês fizeram num Panda e já descarregaram, ou vocês fizeram no iTero e já exportaram, ou vocês pediram da radiologia e a radiologia enviou isso para vocês antes da primeira consulta ou antes do retorno em segunda consulta. Depende se vocês fazem a venda em primeira ou em uma ou duas consultas. Tempo de envio, ó, acabei de enviar 19h11. Vocês vão ver que em 3 minutos eles me devolvem aqui o Make It. Eu vou abrir um que já está concluído para que a gente não tenha aqui, ó, vou visualizar para que a gente não tenha que ficar esperando, tá bom? Vou visualizar, ele já abre aqui automaticamente essa simulação. Deixa eu só colocar minha tela inteira, senão vocês não conseguem ver quando eu mudo de janela. Feito. Então vejam aqui, a simulação aparece em 3 minutos, né? Então o scan inicial e o scan lá aqui do lado, que já é a posição ideal que eles usam. A gente nunca vai falar que essa situação, essa simulação, ela te dá a posição inicial e final, porque é uma simulação de referência, tá? O plano aprovado, ele vai sempre ser, pode ser diferente do que isso. Mas vejam as correções. Então, eu consigo fazer o ajuste, olhar a arcada pela vista superior, pela vista inferior, pela vista lateral. Eu posso movimentar esse modelo, tá? Esse é um caso que está em refinamento, né? Vocês já perceberam que ele já tinha attachments. Mas no caso de vocês, sendo o inicial, provavelmente ele não terá. E ele funciona muito bem. Dá para usar a grade, dá para fazer zoom, dá para fazer medições. Outro dia alguém me perguntou se tinha como fazer medições. Dá para fazer também.
Ah, tinha um diastema, tem um dente maior que o outro, como que a gente pode fazer esse ajuste, essa medição, tá? E aí você tem aí um comparativo. Outra coisa importante que nós temos aqui, análise de Bolton, e tem como fazer o compartilhamento com o paciente. Por que que a gente fala sobre o compartilhamento? Compartilhamento, ele pode ser interessante se você não vai fazer, essa venda não foi convertida agora, ou o paciente ele quer pensar, ou ele quer apresentar para alguém, ou você quer compartilhar com o dentista clínico que te indicou. Então, tudo isso pode ser feito aqui, ativando essa aba do compartilhamento, colocando quantos dias você quer deixar essa simulação disponível, não é eterna, tá? Colocando o nome e o consultório, e aí você cria uma URL de compartilhamento, que nós vamos aqui, ó, eu vou até passar para vocês isso aqui lá no nosso grupo. Você copia aqui, tá? Duplicado, quando ele escreve é copiar. E eu vou passar para vocês no nosso WhatsApp, para vocês terem ideia do que seria o que o paciente recebe, tá bom? Joguei lá no nosso WhatsApp. Então, depois vocês entrem, acessem, põem a senha que vocês vão ver exatamente essa simulação aqui que eu mandei para vocês. Então, preparem um texto, falem com o paciente, enviem essa simulação para que ele possa pensar e decidir com calma se ele vai querer levar à frente aí o seu planejamento. Limitações. Eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente pensar quando a gente fala do make it. Quais são os casos que nós não vamos usar? Geralmente, ele dá uma falha quando nós temos ausências dentárias e dentição mista, principalmente dentes em troca com dentes em erupção. Ele geralmente a inteligência ela dá uma bugada, tá? Então são os casos que vocês vão usar com um pouco mais de ressalva. Então, de novo, ausências dentárias e dentição mista. Eu sempre falo para o doutor que, geralmente quando nós vamos fazer a venda, que a gente tem que apresentar esse make it, não é o planejamento. Em algumas situações que vocês não conseguiram realizar o make it e que se torna importante fazer o planejamento, talvez esses sejam os casos que a gente vai arriscar fazer o planejamento antes de fazer o fechamento do caso, tá bom? Mas na maioria das situações, a minha indicação para vocês é usar o make it. Tiago fez uma pergunta excelente, Tiago, se o Make It já permite ajustes. Ainda não, tá? Por que que existe, eu acredito, esse ponto de dificuldade, essa pequena limitação? Porque o software aqui, ele não é linkado a uma máquina, né? Ele tem que ter os recursos na própria plataforma na nuvem, como se fosse um setup de aorto, tá? Então, esse ajuste eles ainda não implementaram aqui. Mas, quando a gente foi para a China, o ano passado, eu não fui no grupo desse ano, eu fui no do ano passado, em setembro. Isso já estava no projeto deles. Então, eu acredito que em breve deve vir para a gente um ajuste em 3D do Make It. Mas hoje realmente ainda não temos. Tá bom? Alguma pergunta a mais sobre o Make It? Então, o que eu acho importante também. Vocês fazerem a simulação, já que vocês a gente vai contar com a ajuda do nosso assistente para fazer isso em consulta, abram antes do paciente, tá bom? Vejam essa simulação antes, porque muitas vezes a simulação ela não fica legal. E aí não é um caso, como a gente comentou das limitações, que poderia ser mostrado direto para o paciente. Como ainda nós não temos esse ajuste em 3D aqui, Tiago, a gente fica com essa pequena limitação, tá bom? Eu vou dizer para vocês que, em muitos casos, eu abro, menos nesses que têm ausências, né? Mesmo fazendo no próprio Aitero, que também tem o Outcome Simulator, que às vezes falha também. Mas o fato dele dar o ajuste realmente ajuda, porque se ele dá errado, a gente fala que a inteligência não foi tão inteligente e a gente pode corrigir, tá? Então é algo que realmente nós estamos esperando aí com muita ansiedade que venham os ajustes em 3D no nosso Make It, tá bem? Mas na maioria dos casos a inteligência já tem se aprimorado. Eu falo a inteligência porque vejam que esse recurso, as ferramentas digitais, todas elas que ficam aqui no nosso centro, da página, elas utilizam só uma programação de software. Não existe nesse momento ali um técnico que esteja trabalhando nesse recurso com vocês, tá bom?
Tudo bem? Deu para entender ali? Beleza, então. Deixa eu jogar então aqui para vocês a nossa área de trabalho. Isso que nós vimos então foi o Make It. O que eu vou passar para vocês agora é o iSmile Maker. Geralmente eu exploro mais o iCef, por isso que nesse momento eu vou colocar para vocês aqui o iSmile Maker. O que é o iSmile Maker? O iSmile Maker, ele é um recurso usado para marketing. Não sei por que que a minha página é essa aqui, tá? Em inglês. Espera. Eu tenho essa página aqui, traduzida, depois eu passo para vocês, tá? Mas o iSmile Maker, ela é uma ferramenta de marketing. Ela cria campanhas em que vocês distribuem um link para o paciente ou um QR Code e ele vai escanear, consegue fazer uma selfie ou postar uma foto dele que já existe para fazer a simulação do sorriso, tá bom? Então, aqui tem alguns tutoriais, depois eu passo para vocês essa página também, mas a gente vai fazer isso juntos, então depois vocês assistam a gravação para criar essa campanha. Feita a campanha, você cria uma simulação e essa landing page, ela pode ser distribuída tanto pelo WhatsApp, tanto um impresso num QR Code, pode ser distribuída no seu site, no seu Instagram. E o paciente que entrar nela é obrigado a deixar algumas informações, e então você tem aí o contato de um lead. Independente se a simulação desse iSmile Maker, que é a simulação do sorriso, fica boa ou não, o que que nós temos que entender? Que como uma ferramenta de marketing, esse recurso, ele te dá os contatos de um lead. Então, você concorda que uma pessoa que clica num link ou escaneia um QR Code para ver a simulação do próprio sorriso, ela tem interesse em mudar o sorriso? Então, esse é um lead que você captou, e ele já é um lead quente, que tem interesse tanto em você quanto no seu serviço. E aí também, muitas vezes, se a simulação não dá certo, é um serviço que você tem, é um trabalho que você vai ter de fazer a captação desse paciente internalizar. Todo mundo tem essa visão de marketing, de visão de leads, funil, campanha? Não, tá bom? Nem todo mundo tem. Então, dependendo do tipo de negócio de cada um, vocês vão usar essa ferramenta, vão achar ela útil ou não vão usar. Exemplo. Geralmente eu recebo os pacientes aqui no meu consultório por indicação. Então, eu não distribuo esse link nem esse QR Code em outros locais, não jogo no meu Instagram, nada disso. Mas, muito interessante, se você tiver um evento de um conhecido, uma academia que você frequenta, uma maneira um pouco mais indireta, eu acho que caberia a gente criar uma campanha para isso, tá? Outro dia a gente teve uma aula com a Poliana, que é uma speaker da Angel aqui no escritório, nós fizemos um curso juntas, e ela deu uma ideia que eu achei bem legal. Pode ser que não caiba no meu negócio, mas é uma ideia muito criativa. Ela cria cada link em campanha para um lugar que ela frequenta. Como eu falei, uma academia, uma escola de natação, ela joga isso na lanchonete lá sei lá, você pode jogar na loja que você compra suplementos, então no salão de cabeleireiro, né? Ela coloca no salão, na academia. Então tem alguns lugares que ela entende que sejam estratégicos para beleza e saúde. E aí nesses locais, deixando ali você quer ver um seu novo sorriso? Você quer simular um novo sorriso? Algo bem indireto, sem a sua propaganda, sem uma logo gigante da sua marca, porque tudo que fica muito linkado a essa marca, as pessoas têm uma certa rejeição para fazer. Então, criem campanhas muito limpas, muito assim indiretas, tá? Para que eles consigam primeiro fazer o início, fazer o escaneamento do QR ou clicar no seu link e você ter esse lead aí para trabalhar no seu consultório, tá bem? Então, como é que a gente vai trabalhar nessa ferramenta do iSmile Maker? Nós vamos criar campanhas, como nós falamos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma campanha, ah, que eu posso, clicando aqui do lado direito, criar.
eu posso direcionar ela para um público, tá? Então, como é que eu vou saber? Então, essa daqui vai ser a minha campanha da academia, ok? E eu vou colocar aqui uma informação da clínica. Eu vou colocar aqui o meu nome. Eu vou carregar o meu logotipo. Deixa eu ver se eu tenho um logotipo fácil aqui da clínica para fazer a simulação com vocês. Deixa eu ver, nem sei se é essa, gente. Acho que é, tá? Joguei aqui. Vou deixar aqui um telefone de contato, se for o caso. Vou deixar o meu e-mail. E qual é o modelo que eu quero? Eu gostei desse aqui, ó. Então, eu vou deixar essa capa aqui, tá bom? Aí, dos leads, olha só que ele vem criando aqui, ó. Ele vem já simulando aqui do lado direito essa construção. Então, eu nem vou deixar aqui, ó. Achei que ficou muito comprido, tá? Então, vou deixar dessa maneira. Cliquei aqui e o lead ele vai ter que me fornecer essas informações. Então, eu aceito os termos e crio a campanha, tá? Então, nesse momento aqui, eu criei uma campanha e esse link que eu criei, que foi esse aqui, ó, da academia, eu copio, olha, eu posso editar, eu posso criar e eu posso compartilhar. Então, eu vou de novo, ó, criei ele aqui. Vou criar, compartilhar a simulação desse sorriso, tá? Então, eu copiei, tô jogando de novo para vocês lá no nosso grupo, para vocês usarem e testarem como se fosse um paciente, tá? E eu também consigo baixar aqui, ó, e compartilhar o pôster, que seria isso aqui, ó. Isso aqui. Tá? Então, isso aqui, ó, tem um QR Code, tá vendo? E esse QR Code, se vocês jogarem no celular de vocês, vocês vão abrir a campanha. Então, quem quiser fazer, testar, pode fazer. Acabei de jogar lá no nosso grupo, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Ah, deixa eu clicar no link que talvez seja mais fácil para vocês conseguirem ver. Então, veja lá. A hora que o paciente clica no link, é isso aqui que ele vê. Bem-vindo à simulação do sorriso. A hora que eu faço a simulação do sorriso, ele dá para você ali algumas informações que você tem que subir uma foto, dá para fazer o upload ou tirar a foto. Eu vou tirar a foto agora, deixa eu ver se vai funcionar, gente. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha lá, tô simulando o meu sorriso. Tem um problema. A primeira limitação, geralmente, é quando o paciente já tem os dentes alinhados, que aí o nível ali vai ficar mais difícil, tá? Vamos ver o que acontece. Olha só, esse é o meu, e olha só o que ele tá propondo para mim. Não ficou bom. Ficou muito engraçado. Tá? Então, esse é o problema quando nós falamos, quando tem os dentes não, já tem os dentes alinhados, tá? Então, aqui, testem vocês, mas eu acredito que vocês também têm os dentes alinhados, então isso não vai funcionar. Mas veja que o paciente, ele vai ter uma visão do antes e do depois. E aí, você pode compartilhar essa imagem, tá? Ou você pode também, ó, é, escanear para explorar depois, tá bom? Então, esse aqui seria o link para fazer a campanha. E aqui o contato. Então, querendo contato, vai deixar ali e as suas informações. Se você for fazer o compartilhamento, é obrigado você a usar o seu contato, a deixar o seu contato. Deixa eu ver aqui. 1908. Ah, eu vou colocar aleatório só para poder fazer.
Deixa eu ver uma foto. Alguém tem uma foto? Joguem para mim uma foto aí, se tiver uma foto aleatória de um dente não alinhado. Deixa eu pensar Tem um caso que eu sempre jogo, que é o de uma. Mas eu não vou ter a foto dela aqui. Deixa eu abrir na outra página que eu vou fazer um para isso dar certo, né? Senão vocês vão dizer que isso não funciona. Mas o meu não foi uma boa escolha. Peraí que eu tô abrindo aqui, gente. Tô pegando uma foto. Pronto. Vamos lá, vamos fazer outro então para vocês entenderem, tá? E aqui eu vou fazer o upload. Vamos ver se essa dá certo. Essa aqui, o paciente tem um diastema, né? Uma mordida em topo anterior, um pouco mais evidente ali no sorriso. Vamos ver se ele consegue fazer a simulação. Olha lá o que eu falei. Antes é assim o início, tá? E a simulação do sorriso, aí sim, com certeza, a gente tem o resultado, tá bom? Então, olha lá que interessante. Eu vou gravar para vocês e eu jogo lá para vocês terem uma noção do que seria essa correção, tá bem? Então, aqui, ó, antes e a simulação. Antes e a simulação. Fechou, gente. Tá bem? Então depende muito de como é o sorriso inicial. Não é sempre que ele dá errado, não, tá? A gente deu risada ali do meu, mas foi só para vocês terem ideia também do que encontra, né, em relação aos sorrisos. Façam alguns testes vocês para vocês entenderem como isso funciona. E aí, feito isso, o que que vocês vão ver? Vocês vão ver, ó, vou fechar aqui, tá? Vocês vão ver que essa campanha, ó, ela fica aqui. Eu fiz esse link agora que era do Academia, né? Então vejam só, eu fiz uma hoje e um lead aqui. Então você vai ter aqui preenchido as informações desse paciente que gostou da simulação e deixou o contato dele para você, tá bom? Depois testem para vocês verem que é interessante, pode dar certo, ok? Então esse é o nosso iSmile Maker. E agora para a gente fechar as ferramentas digitais eu vou mostrar a cefalometria. A cefalometria, eu sou muito fã. Essa é uma que eu uso bastante, tá? Ó, eu uso bastante mesmo. Ó, eu já fiz vários casos dessa cefalometria. Eu analiso todos os meus tratamentos que vão para aula, eu uso. E ela é interessante porque vocês não precisam fazer só para casos que vocês farão Angel, né? Como a gente não está utilizando o serviço de um técnico, não é um planejamento, não tem custos também para vocês. Isso eu até falo em relação ao próprio iSmile Maker e ao próprio Make It, né? Não é obrigatório você virar um paciente, tanto que todos esses casos, ó, vejam que nem todos eu transfiro para o caso, porque não são pacientes. Tá? Então, um paciente desse que você faz uma prescrição de ICF, começa a utilizar o recurso, ele vira paciente, você pode transferir essa documentação para o caso, mas não necessariamente esse será um paciente que vai virar um paciente Angel. Então, usem essas ferramentas digitais de uma forma bem tranquila para vocês analisarem, estudarem o que vocês precisam, porque eles não são recursos exclusivos dos pacientes que estão aqui na plataforma, tá bom? Eu vou mostrar então para vocês aqui
como a gente faz do zero. Eu tenho vários casos abertos, mas hoje a ideia da nossa aula é que vocês tenham um passo a passo. Então, por exemplo, esse é um outro pedaço da aula que vocês podem colocar ao assistente para ouvir, porque como vocês vão preparar essa documentação, vocês já podem deixar isso feito, não necessita que vocês façam isso. Então, aqui, vocês vão clicar de novo, estamos lá na área de trabalho. Tudo que é novo, nova cefalometria, você pode clicar nesse link do meio. Se você quer olhar uma que já está feita, você vai nesse menu superior, tá? No caso, eu vou fazer uma nova. Então, vamos lá, vamos fazer um teste hoje para o nosso webinar do clube, tá? É o nome do meu paciente. Agora é muito interessante que eles colocam a etnia, porque, de novo, as ferramentas de IA, elas são direcionadas muitas vezes para raça, e eles conseguem diferenciar aqui. Então, vamos colocar aqui um caucasiano, vou colocar uma data aleatória de nascimento e criei o paciente, tá? Agora deixa eu procurar uma tela aqui, né, nas minhas coisas. Então, aqui, olha, abri o paciente, gente, a primeira coisa que me aparece iluminado é a cefalometria. Então, na cefalometria, que tá aqui iluminado, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar no mais. É assim que a gente inicia usando. Então, clicou no mais, agora eu vou procurar uma tele. Peraí, gente, que eu devo ter aqui uma tele. Tenho várias coisas, devo ter uma tele. Achei. Uma teleradiografia, põe a data da teleradiografia e ele vai carregar essa teleradiografia aqui, tá? Então tem que estar no computador toda a documentação do seu paciente. A primeira coisa, quando ela baixa aqui, você clica nesse azul para começar. Clicar para começar quer dizer o quê? Nós estamos no item cefalometria, quer dizer que ele vai calcular todos os pontos cefalométricos de referência auxiliares, vai fazer o traçado e nesse cantinho aqui, tá? Eu já tenho as análises cefalométricas de Tweed, Wiley, Rickett, Jarabá, Kim, McNamara, Rodwell, Burston, Hospital do Oeste da China, Universidade de Pequim, Hospital 90 People, ABO, Downs e Steiner, todas prontas desse lado, tá? Então eu quero ver Steiner. Eu clico aqui, seleciono Steiner, ele adequa os pontos e já dá essa leitura. Então vejam só, o SNA, o SNB, a norma e o que é o paciente, os dados que estão fora da norma, ele já dá a tendência. Olha só, ANB 5,79, 69, seta vermelha para cima, exclamação, tendência a classe 2 esquelética. Olha que incrível. Ele tem aqui, ó, GOGNSN 39, aumentado. O que que ele fala? Ramo da mandíbula, ah, STIP, que eu nem sei o que é. Deve ser também aumentado, tá? Que tá a maior aqui a distância do GOGN e a base do crânio. Então, todas essas informações, eles entram aqui para nós. Informação de incisivo superior, o 1NA 13,38. Então, quando a gente coloca aqui reduzido, tá? Daí ele fala a inclinação lingual do incisivo central superior, né? Então, aqui não é um NA, é um ponto, né? Seria NA, tá? Que esse aqui é em graus. Então, todas essas informações já entram para nós. O que eu acho super interessante é que aqui quando vocês têm esses dados aqui, olha, os pontos de referência, os vermelhos, vocês podem mudar de posição. Se você entende que esses pontos não estão bem posicionados, você pode ir lá e ajustar. Isso é interessante para fazer uma melhor adequação aí da sua leitura dos dados, tá bem? Então, tem os pontos que você pode alterar também, fazer as edições e isso automaticamente já altera os dados da leitura da cefalometria, ok? Certo? Joia! Feito tudo isso, ó, tem aqui as informações também, e eu posso
girar se tivesse errado, eu poderia rotacionar, eu posso ajustar a luminosidade, contraste da imagem, radiografia, coloco ou tiro, tá? Deixa eu ajustar aqui. Posso tirar os títulos de cada ponto, tirar os pontos, tirar o próprio contorno para enxergar, medir distâncias, medir ângulos e fazer também sobreposições. As sobreposições, o VTO, que são essas outras ferramentas, são as mesmas que vocês encontram aqui do lado. Então, para fazer a sobreposição, eu precisaria carregar mais uma. Então, isso tudo eu fiz e eu salvo, ok? Então, eu já tenho aqui, ó, uma cefalometria carregada. Se eu quiser sobrepor com outra, eu vou ter que clicar no mais, eu vou carregar uma outra tela em evolução, que no caso eu não tenho dessa paciente, que essa paciente ainda não iniciou, e eu carregaria aqui, eu teria duas imagens, e aí na sobreposição, quando eu peço a sobreposição, ele vai me pedir para carregar as duas, tá? Então, eu vou ter uma, vou ter a outra, seleciono as duas para ele sobrepor. Eu já faço isso com outro paciente para vocês verem. O terceiro item aqui é o VTO. O VTO é o Visualized Treatment Objective. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem a oportunidade de ver um resultado, o objetivo do seu tratamento no perfil do paciente. Então, você carrega primeiro a tele, que é aquela mesma que você fez a cefalometria, tá bem? E aqui você tem a possibilidade, vou tirar essa aba aqui. E eu tenho aqui a possibilidade de mover esse dente que está em vermelho, que é o dente simulado de tratamento, e ver o reflexo disso no perfil da paciente, ok? Então, essa é a ideia. Nós temos aqui como fazer inclinações de incisivo, nós temos aqui como fazer retrusões, movimentos de corpo nesses incisivos, não só o superior, como também o inferior. Dúvida? Temos como planejar jumps? Não temos, tá? Essa mandíbula ela não pula inteira para frente, mas você pode muitas vezes promover a posição dente do dente e vai ver algum reflexo disso no perfil, mas não fica tão perfeito, tá bem? Outra coisa que nós não temos ainda é a simulação de casos cirúrgicos. Então, isso também não temos aqui no VTO. Fechado? Todo o resto vocês conseguem fazer. O que eu acho super legal é que tem a leitura do dente desse lado, ó, incisivo superior. Então, o que que eu fiz nesse incisivo superior? Eu intruí ele 0,7. Eu movimentei ele para lingual em 2,2 graus e 7,8 de torque labial, tá bem? Então, quando eu faço a leitura desses movimentos, eu consigo bater muitas vezes com o meu setup. Vamos supor que eu tenho o setup dessa paciente e que eu tenha feito lá no setup 2 milímetros de retrusão da incisal. Então, eu pego aqui e vou fazer, ó, olha, o incisivo superior 2 milímetros, é o que exatamente o que eu trouxe, mas 2,7. Então, você ajusta esse movimento para fazer a leitura do que seria o reflexo do seu setup no perfil do paciente. Tá? Isso funciona também para o inferior. Se nós temos uma vestibularização do inferior, e um movimento de 1,8 para labial em milímetros e uma inclinação de 6 graus, vocês conseguem ver a leitura disso aqui também no lábio. Então, hoje ele dá para nós essa leitura dos incisivos desse lado, e aqui é a alteração em relação à norma de tudo que vocês estão fazendo. Então, vamos supor que eu tenha uma cefalometria bastante favorável, né? E que eu possa fazer uma compensação dentária do meu paciente. Então, eu vou fazer a alteração dessa meta cefalométrica para dentro da norma, do que eu entendo que ela possa suportar, tá? E aí o reflexo disso no perfil, ok? E é super legal também que nós conseguimos carregar aqui a foto de perfil do paciente real, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui essa foto, acho que eu não tenho.
E aí eu poderia pôr a imagem do perfil dela aqui. Ai, não tô com a foto dela aqui, desculpa, gente. Mas espera aí que eu consigo baixar. Tava procurando ali. E aí nós conseguimos ver facilmente o que seria essa sobreposição. Pronto. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e vou colocar aqui para fazer o upload. E aí, essa foto que eu vou fazer o upload, ela vai subir para sobrepor. Ops, peraí, que não foi. Subiu a foto de perfil, automaticamente ele calibra para você nessa teleradiografia lateral e entrega essa sobreposição. Então, veja que essa paciente, ó, ela não pode colocar o incisivo à frente, que ela vai ficar com um perfil totalmente projetado, tá bem? Olha lá. Ficou bom? Não ficou, porque ela ficou 3, tá? Então, eu vou devolver esse contorno. Olha só, vou botar o dente em posição. O incisivo pode ir para frente, mas eu não posso levar o inferior muito mais. Então, agora ajustei a posição aqui, ó, do incisivo, e eu vou ver o contorno que ficou do lado. E agora eu vejo a comparação do que foi a simulação inicial. Ixi, peraí que tá preto aqui. E a simulação do VTO. Olha lá, projetando o contorno inicial e a simulação. Vejam lá como o lábio acaba projetando se eu levo os dentes um pouquinho mais para frente. Às vezes, para a idade do paciente, bastante aceitável. Tudo bem? Feito isso, salvem se vocês quiserem guardar para que vocês possam usar em outras oportunidades. E a última ferramenta que nós temos aqui é a análise da idade esquelética. Com a análise da idade esquelética, a gente vai carregar só uma teleradiografia e baseada na forma de C2, C3 e C4, nós teremos aqui, então, dizendo que a paciente já passou o pico de crescimento e desenvolvimento há mais que 2 anos. No caso, ela já é uma adulta, né? Uma paciente já um pouco mais madura, então, com certeza, ela não tem nenhum crescimento. Tá bem? Deu para entender essas ferramentas? A sobreposição eu vou mostrar para vocês ela em outra situação, agora aqui, porque essa paciente ainda não estava tratada, então eu não tenho ali para mostrar para vocês. Mas eu tenho outros casos para mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Se tiverem dúvidas, pode abrir o microfone ou fazer perguntas também no chat, tá bem? Vamos ver então, nesse caso aqui, a comparação desse paciente. Cadê? Ah, eu cliquei na paciente, desculpa, tem que clicar aqui. Ah, ele abriu de novo. Acho que é porque eu já transferi para o caso. Peraí, gente. Que eu quero mostrar para vocês uma sobreposição. Ah, tá aqui, ó. Tem que clicar na imagem. Então, aqui, olha, eu consigo ver a sobreposição. E nas sobreposições, as sobreposições que eu já fiz com as telerradiografias que já estão em andamento.
tá? Então, eu coloquei o contorno um e um contorno de 24 e outro de 25. Ele faz o comparativo das análises também aqui e desse lado as sobreposições. Deixa eu só colocar como se fosse fazer uma nova, ó, sobreposição do lado esquerdo, clica no mais. Então, todas as telerradiografias que você fez a cefalometria para o paciente, elas aparecem aqui. Eu vou fazer a sobreposição da primeira com a última. Vejam só. Então, a um é a inicial, que era de 24 de fevereiro, e a 2 agora. Olha só o que ele traz aqui de sobreposição. Ah, aqui com certeza tem algum erro de calibração. Deixa eu só aumentar. Aqui, olha. Eu consigo calibrar os pontos S e N, que obviamente não se alteram no paciente, tá? Então, calibrei os dois pontos, aí ele vai me dar a sobreposição do que eu tenho aqui. Esse não é um paciente que está crescendo, né? Por isso que eu estou ajustando aqui esses pontos para fazer a sobreposição. Então vejam que no contorno 1 de 24, eu tinha uma mordida aberta aqui do paciente, ó. É o traço vermelho. E no traço azul de 25, ele já me dá a condição atual, tá bom? E quando eu mudo o plano de referência, ó, ele me dá Frankfurt, Bolton, Johnston, todos os outros planos que eu poderia fazer o ajuste. E o que eu acho interessante também, ele tá mudando aqui o zoom. Aqui é, é que também a gente tem a possibilidade de fazer o ajuste movendo a base inteira. Então, se eu tô com esse ponto aqui vermelho, tá? E eu quero fazer um comparativo, não comparando aqui, mas comparando a posição dentária, é só a gente fazer a alteração dos pontos. Então, nesse caso, vocês vão ver que o resultado ele não foi pelo arco superior, ele foi pelo arco inferior e assim por diante, tá? Ele teve uma intrusão de molares e aqui, ó, uma intrusão de molares e um giro da mandíbula, que é o que nós vemos nessa nossa sobreposição. Então, o fechamento da mordida aberta, a mandíbula no contorno de 25, que é o vermelho, fazendo uma rotação, e os molares, uma leve intrusão, tá bem? Então, é esse tipo de sobreposição que nós conseguimos fazer. Essa aqui deu errado, gente, tá? Essa aqui tá correta. Muitas vezes também, movimentando aqui o plano, nós temos como fazer o comparativo. Tem planos de referência que não se alteram, né? Então, base do crânio, se o paciente não está crescendo, a gente pode avaliar também via Frankfurt, nós podemos avaliar por Bolton e assim por diante. Essa daqui é bem bacana quando nós estamos fazendo tratamentos de retrusão de mandíbula, para observar o crescimento da mandíbula com o recurso do aparelho. Então, eu gosto bastante de avaliar pelo ponto, GO e o ME, tá? Então, são esses dois pontos para análise. Esse do superior é interessante quando nós vamos fazer avaliações de inclinação de incisivo. Então, esses para pacientes em crescimento, com retrusão de mandíbula. Esse, quando nós vamos fazer mudanças consideráveis na arcada superior e esse outro para ter uma visão geral do que está acontecendo, tá? Então, essas são as ferramentas aí da sobreposição. Fechado? Dúvidas em relação a isso, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no chat. Então, as ferramentas digitais que eu acredito que a gente possa usar bem, né? Make It para fazer a simulação antes, a Smile Maker, se é alguma campanha de conversão de marketing que você quer fazer a simulação de sorriso, e com certeza para diagnóstico e planejamento a gente vai usar a cefalometria, tá bom? A Ipano, só como o spoiler, ele faz o laudo de uma panorâmica, né?
Deixa eu mostrar rapidamente aqui se tem alguma criada para vocês verem. Então, clicando aqui na imagem da radiografia, ele te dá um laudo como se fosse um AICEF, mas ele dá um laudo aqui da panorâmica, tá? Em termos bem gerais, pela parte dentária, esqueletal, ó, quais são os problemas, a leitura do siso, do espaço insuficiente. É bem interessante. Isso ainda não está liberado para o Brasil. Ah, e aqui, quando nós temos o A e diagnose, já é diferente. Ele faz uma leitura de IA do planejamento. É bem interessante também que nós temos aqui. É um relatório, né? Então, o relatório do paciente, quando nós vamos fazer uma análise. Cadê aqui? Opa! E sai uma análise de face, sai dados de análise de simetria, tudo isso. Ele cria um PDF personalizado para que a gente possa fazer o estudo e também dá para editar o campo, muitas vezes, que seria a sua proposta de tratamento, tá? Então você carrega só as imagens e as radiografias e ele gera automaticamente um PDF com as fotos faciais, as fotos intraorais, a panorâmica e a tela lateral. Então, esse aqui é o PDF que ele cria com o iDiagnose, que também ainda está em construção, mas eu acredito que em breve também eles disponibilizem para os doutores utilizarem, tá? Então, cria, ó, eu já coloquei minha logo, vem um relatório de saúde dental, um reporte, as fotos, tem todas as informações, ó, de a linha média, se está desviado ou não, se ela tem restaurações, dentes desmineralizados, análises de face, de sorriso, as fotos intraorais com uma análise de estrutura dentária. Qual é o resultado? Análise da PAN. Olha só, ele já vem tudo automático, só carregando as imagens, tá? As radiografias, tudo isso vem aqui embaixo, ok? Então, esse é um relatório que vem para facilitar depois aí também a parte de diagnóstico, chamado iDiagnose. Não sei ainda se temos prazo para lançar, mas eu acredito que em breve todas as ferramentas estejam disponíveis aí para todos os doutores. Fechado? Tudo bem, gente? Entenderam aí como é que foi? A Thaís perguntou do andamento do tratamento. Ah, esse chama análise de progresso, tá? Eu vou mostrar para vocês onde que é, e que vocês encontram. A Maria perguntou quando as ferramentas vão estar liberadas no Brasil. Maria, essas todas, cefalometria, a SmileMaker e Make It já estão com vocês. Se vocês abrirem a aorta de vocês, já estão. Só essas duas aqui que ainda estão em testes. Ainda não tem previsão do iDiagnose e do iPano. Mas quem tem interesse de usar, me manda uma mensagem que a gente vê se consegue liberação em plano piloto, alguma coisa assim, tá? Não vai ser para todos, mas algumas pessoas que já têm interesse, já tem um caso que precisa utilizar, a gente consegue talvez fazer esse teste para vocês, tá bom? Me escrevam depois lá no grupo. E sobre a análise de progresso que a Thaís perguntou, vocês vão conseguir em dois locais. Por exemplo, aqui nessa planilha dos pacientes de vocês, os pacientes que já estão em tratamento, tá? Vou pegar um aqui lá do início que já está em tratamento. Então, eu clico na página do paciente e eu consigo aqui embaixo, ó, rastreamento de progresso. Clicou aqui no rastreamento de progresso, análise de progresso, preenche o estágio que vocês estão e sobe o STL, tá bom? Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer é abrindo o setup que vocês já aprovaram, também dá para fazer análise de progresso por aqui. Então, abre o setup. E aqui no canto direito vai estar escrito análise de progresso, tá? Deixa eu só baixar aqui, ó, análise de progresso aqui embaixo. Então vocês clicam aqui e vai ser direcionado para aquela mesma página. Agora tem uma coisa bem legal, ó, no mesmo lugar, tá vendo? Preenche o estágio que o paciente está usando e sobe o STL. Agora tem uma coisa que eu acho bem bacana,
Peraí que eu tô achando aqui onde tá. Que é, quando vocês já enviaram um refinamento e você tem duas documentações do paciente. Então, por exemplo, eu vou abrir esse caso aqui meu, tá? Esse caso, ó, vejam que eu já fiz um refinamento do paciente. Então, eu tenho aqui o tratamento previamente aprovado e o refinamento número um. Então, vejam que na documentação do caso aparecem dois registros. Quando eu clico aqui, ele me dá um comparativo das imagens iniciais com as imagens do refinamento. Por isso é tão importante carregar a documentação completa, ó. Banco de fotos, tá? Vocês podem carregar mais imagens e nas informações que vocês já têm, ó, tem uma documentação de abril e uma de novembro. Então eu posso criar uma comparação na mídia do caso. Criei uma comparação, eu seleciono as duas que eu quero comparar e envio. Olha só que legal que eles criam automático. Foto inicial e de refinamento, perfil, frontal, sorriso, arco superior, arco inferior, vista direita, vista anterior, vista esquerda, a panorâmica, se eu carreguei as duas, se tem diferença, e a tele lateral, tá bom? Então vejam que eles já colocam para nós aí tudo o que tem de comparativo e você consegue mostrar para o paciente a evolução sem ter que ficar abrindo uma página e outra, abrindo uma foto e outra. Aqui ele já monta para vocês um quadro dessa melhora aí, da face e das fotos intraorais durante o tratamento, tá bom? Então, de novo, onde vem isso? A gente vai encontrar aqui, ó, no caso, documentação do caso. Então, carreguem as documentações no refinamento, também assim com fotografias intraorais e extraorais, para vocês poderem ter esse comparativo dentro da própria plataforma. Fechado? Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para eu ver vocês. Obrigada aí pela companhia. E durante a semana a Jéssica sobe para todos do clube o replay dessa aula lá na nossa plataforma, tá? Um grande beijo. Eu encontro vocês amanhã. Tem aula no Web Hour da Adtech, nossa aula sobre saltos ou jumps virtuais. Então, quem tiver oportunidade amanhã, 19 horas no link do Web Hour da Adtech, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.